Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque, a paz a todos, e hoje chegamos no nosso terceiro dia de exposição na carta aos Hebreus, e hoje meditaremos nos capítulos 8, 9 e 10. No capítulo 8, agora ele fala que a nova aliança é melhor do que a primeira aliança. O trabalho do sacerdote é fazer as oferendas e sacrifícios no santuário. Vemos no versículo 3. Como nosso sumo sacerdote celestial, Jesus também serve no santuário, mas este é um santuário que não foi feito por mãos humanas, como foi o tabernáculo. Jesus é não somente superior aos profetas do Velho Testamento, aos anjos, a Moisés, a Arão, mas é também um melhor sumo sacerdote, que ministra num santuário melhor. Ele é um mediador de uma aliança melhor, estabelecido sobre melhores promessas. Nós vemos do versículo do 2 ao 6. Alguns dos destinatários originais de Hebreus estavam pensando em retornar ao judaísmo. O autor da carta aos Hebreus quer que eles entendam como seria tolo deixar uma aliança melhor para retornar a uma imperfeita. Se o primeiro pacto tivesse sido infalível, não teria havido necessidade de outro, vemos no versículo 7. Até mesmo o santuário associado com a lei de Moisés, o tabernáculo construído no Monte Sinai, era apenas uma cópia e uma sombra do santuário celestial. Vemos a parte B do versículo 5 que diz assim: pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. O que estava errado com a aliança feita com Israel no Monte Sinai? Realmente, nada havia de errado com o pacto em si. Ele cumpria as funções que Deus pretendia. Ele identificava o pecado, encorajava a santidade entre o povo escolhido de Deus e apontava aos homens em direção a Cristo e à graça de Deus. O escritor da carta aos Hebreus nota que a falha estava realmente no povo de Deus e não na aliança. Vemos no versículo 8 e 9. Um homem poderia ser declarado justo sobre a velha lei se a guardasse perfeitamente, nunca violando um único preceito. Nós vemos em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós vemos as instruções também em Levítico 18, 4 ao 5. Mas o povo de Israel não guardava a lei de Deus e assim ela se tornou um instrumento de morte espiritual para eles, como está em Romanos 7, do 10 ao 13. Mas Deus deu ao homem a esperança, prometendo através do profeta Jeremias que ele faria um novo pacto com o seu povo. A forma mais comum de um indivíduo se tornar parte do povo de Israel era pelo seu nascimento físico e era circuncidado no 8º dia como sinal da aliança. Mais tarde, quando o menino tinha idade bastante para entender, era-lhe ensinada a lei com a esperança de que ele decidisse obedecê-la. A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, mas muitos israelitas não escreveram a lei de Deus em seus corações. O novo pacto, contudo, é diferente, como Jeremias profetizou. É ensinando as pessoas primeiro e elas se tornam parte do povo de Deus. Somente depois de aceitarem as condições para se tornar parte deste povo de Deus, vemos no versículo 11 do capítulo 8, elas serão verdadeiramente o povo de Deus, porque sua lei estará escrita em seus corações. Todos na casa espiritual de Israel, a igreja, conhece o Senhor, porque ninguém pode se tornar parte do povo de Deus eleito sem primeiro conhecer ao Senhor. Mas a nova aliança é diferente de outra maneira também. O perdão estaria disponível através do sacrifício de Jesus Cristo, vemos no versículo 12. Não haveria mais necessidade de sacrifícios anuais no dia da expiação, como a lei de Moisés exigia. Está lá em Levítico 16. Jesus
o sacrifício perfeito, precisou oferecer a si mesmo somente uma vez. Por que haveríamos de querer voltar ao velho e imperfeito quando Deus providenciou um pacto novo e melhor com um melhor sumo sacerdote? No capítulo 9, o autor da carta começa falando sobre como era a adoração e o sacrifício na velha aliança, e na sequência ele fala que Cristo é o sacrifício perfeito. Sob a lei de Moisés, o povo de Israel tinha um santuário, o tabernáculo, e um sumo sacerdote que servia como intercessor pelo povo diante de Deus. O escritor da carta aos Hebreus já identificou Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, um ministro do tabernáculo verdadeiro. Vemos no capítulo 4 de Hebreus, verso 14, e no capítulo 8, 1 e 2. No capítulo 9, o escritor discute o serviço de Jesus no tabernáculo verdadeiro. O livro de Êxodo registra a construção do tabernáculo, lá nos capítulos 25 a 30. Era basicamente uma tenda elaborada e dividida em duas salas por um véu. A sala maior era chamada de Santo Lugar e a menor era chamada de Santo dos Santos. Cada sala tinha seus próprios móveis e o escritor da carta aos Hebreus menciona brevemente essas peças no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Os sacerdotes do Velho Testamento entravam diariamente no Santo Lugar, executando o seu serviço, mas somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um touro por seus próprios pecados e novamente com o sangue de um bode pelos pecados do povo. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Ele pegava este sangue e o aspergia sobre o propiciatório, que era a tampa, a cobertura da Arca da Aliança, oferecendo-o a Deus. Era no Santo dos Santos que um homem podia chegar à presença de Deus, mas somente o sumo sacerdote era capaz de entrar e era exigido que se defumasse a sala com incenso antes de entrar. Leia Levíticos 16, para ver uma descrição completa do ritual que o sumo sacerdote seguia no dia da expiação. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos simbolizava o fato que o caminho à presença de Deus ainda não estava aberta para a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, o véu entre o santo lugar e o Santo dos Santos foi rasgado. Nós vemos em Mateus 27, 51. Este foi o modo de Deus mostrar que o acesso à sua presença era agora disponível a todos através do sacrifício de Jesus. Veja lá no capítulo 6 de Hebreus, versículo 19 ao 20, e no capítulo 10, do 19 ao 22. Como os sumos sacerdotes do Velho Testamento, Jesus ofereceu sangue na presença de Deus. Porém, Jesus ofereceu o seu próprio sangue derramado na cruz e ofereceu no verdadeiro tabernáculo, o próprio céu. Capítulo 9, versículo 12, 24 e 26. O autor da carta aos Hebreus já identificou Jesus como mediador de uma aliança melhor, 8, versículo 6, e agora ele explica que o sangue de Jesus alcança até os pecados sob a primeira aliança, a lei de Moisés, lá no capítulo 9, versículo 15. As coisas do tabernáculo do Velho Testamento eram purificadas com o sangue de animais, mas Jesus ofereceu um sacrifício melhor, que pode verdadeiramente obter a redenção do pecado, ainda que os sumos sacerdotes do Velho Testamento oferecessem sangue todos os anos pelos pecados do ano inteiro. Jesus entrou no céu, na presença de Deus, uma vez por todas. Capítulo 9, verso 12 e verso 27 e 28. Agora no capítulo 10, ele vai falar sobre o sacrifício definitivo de Cristo. Do que um pecador necessita? Ele necessita ser perdoado e purificado da culpa por seus pecados, mas o perdão requer um sacrifício que seja capaz de satisfazer as exigências da justiça. A lei de Moisés não podia prover um sacrifício como esse. Sob
aquela lei, o sangue dos animais era oferecido a Deus, mas o autor da carta aos Hebreus observa que tal sangue não podia tirar os meus pecados. Capítulo 10, do 4 ao 11. A repetição constante desses sacrifícios era uma lembrança contínua de que não eram adequados à remissão de pecados. Capítulo 10, do 1 ao 3. Contudo, esses sacrifícios de animais eram sombras do sacrifício perfeito que seria oferecido por Jesus. Capítulo 10, verso 1. Os sacrifícios oferecidos sobre a lei de Moisés eram inadequados para pagar a pena pelos pecados cometidos. Jesus, contudo, veio a este mundo e foi totalmente obediente ao Pai, capítulo 10, verso 9. Como resultado, ele foi capaz de oferecer a si mesmo, isto é, uma vida imaculada pelo pecado, como um sacrifício perfeito. Diferente do sacrifício do Velho Testamento, Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez, porque o seu sacrifício garantia a remissão dos pecados. Capítulo 10, do versículo 10, 12, 14 e 18. Agora, a partir do versículo 19, o escritor da carta fala sobre o privilégio de acesso dos cristãos à presença de Deus. Sob a lei de Moisés, somente ao sumo sacerdote era permitido entrar na parte do tabernáculo conhecida como Santo dos Santos. E ele tinha que ser cerimonialmente purificado antes que pudesse entrar na presença de Deus ali. O sacrifício de Jesus tornou possível para nós nos aproximarmos de Deus e finalmente entrar ousadamente no próprio céu, purificados pelo sangue de Jesus Cristo de todos os nossos pecados. Vemos no capítulo 10, 19 ao 22 e também no capítulo 9, 24 ao 26. O 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então agora nós temos a oportunidade, o privilégio de entrarmos agora à presença de Deus sem ter intermediário, e nós aqui ele nos incentiva a entrar agora corajosamente, ousadamente, com intrepidez. Agora nós devemos entrar agora sem receio, sem medo, porque foi rompido, foi rasgado o véu através do sacrifício de Cristo e hoje nós temos acesso diretamente ao nosso Deus, em qualquer momento e a qualquer hora. Por isso é importante que nos encorajemos uns aos outros para permanecermos firmes em nossa esperança de entrar na presença de Deus. O Senhor deseja que os cristãos se reúnam regularmente de modo a encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. O escritor da carta aos Hebreus observa que alguns cristãos tinham parado de se reunir com os outros santos. Nós vemos aqui no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está falando aqui sobre o dia do Senhor. Se nós, que fomos santificados pelo sangue de Jesus através da nossa obediência ao Evangelho, mais tarde rejeitarmos seu sacrifício e retornarmos ao mundo ou mesmo à lei de Moisés, o que mais ficará como sacrifício pelo pecado? Absolutamente nada. Quando os israelitas rejeitavam a lei de Moisés, o castigo era certo. Capítulo 10, versículo 28. O que fará Deus com aqueles que rejeitam o sacrifício perfeito de Jesus, seu Filho unigênito? O castigo será mais ainda certo e horrível. Capítulo 10, versículo 26 ao 31. Temos que permanecer fiéis até o fim. Apesar da perseguição e tribulação, os cristãos que receberam primeiro esta epístola tinham sofrido no passado. O escritor inspirado encoraja-os a não desistir para que possam receber a promessa, capítulo 10, do 32 ao 36. E ele termina o capítulo 10, do versículo 37 ao 39, dizendo assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará.
mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E assim finalizamos mais um dia de meditação. E eu queria fazer uma observação com os irmãos, quando o escritor da carta aos Hebreus começa a encorajar, a partir da metade do capítulo 10, do versículo 19 em diante, ele começa agora, após tudo que ele foi falando nos 10 capítulos, nos 9 capítulos e meio, ele começa agora a encorajar os cristãos que estavam recebendo essa carta, e a nós também no dia de hoje, a avançarmos pela liberdade que nós temos de chegar até o Senhor sem intermediários. Queridos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Ele vem habitar em nós quando nós recebemos a Cristo, somos alcançados pela graça, e muitos dos cristãos não usufruem de ter Cristo através do Espírito Santo vivendo em você. Então, se ele vive em mim e vive em você, o que nós temos feito com essa presença? Às vezes fica comum falar, eu vou entrar na presença de Deus, no culto hoje eu entrei na presença de Deus. Queridos, não tem como nós não estarmos na presença de Deus. Mas há uma forma diferente de nos apresentarmos ao Senhor, é quando nós valorizamos essa presença, quando nós nos colocamos debaixo dessa presença como Ele sendo o nosso Senhor, quando nós nos submetemos ao nosso Deus, nos submetemos à palavra dEle, quando nós entendemos que o Espírito Santo está em nós e nós temos acesso a Ele a todo momento, a todo tempo, e nós passamos a usufruir, porque temos o Espírito Santo e muitas vezes ficamos dias, meses e anos sem nos dirigirmos a Ele, sem falarmos com Ele, sem dizermos para Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto a graça dEle nos alcançou, nos transformou e mudou o destino da nossa eternidade. Então, que você possa ser encorajado, como os cristãos ali que receberam a carta que foi escrita aos Hebreus, que você também seja encorajado, entre na presença do Senhor ousadamente, usufrua da presença que está em você, porque Ele tabernaculou entre nós. Um dos nomes de Jesus é o que Deus conosco, Emanuel, Ele está em você. Usufrua, entre com intrepidez, converse com Ele sem medo, confiando que Ele está te ouvindo, que Ele está em você e que essa presença possa mudar o rumo da sua vida e da sua comunhão com o Senhor. Que Deus os abençoe, tenha um dia abençoado, um sábado abençoado, em nome de Jesus. Se Ele nos permitir, estaremos aqui amanhã para finalizarmos este livro.